Está começando o meu, o seu, o nosso Café com Crepúsculo para você que, assim como eu, é apaixonado por essa história e encantada por todo este universo. Desde já eu já queria pedir perdão pelas intercorrências que podem acontecer através desse vídeo, porque eu estou com a minha criança de férias no momento que eu estou gravando, então eu estou na minha varanda, porque ela está assistindo o YouTube, dentro da minha casa está muito escuro e a luz que eu comprei dura só umas meia hora, então para não ter dor de cabeça eu vim aqui para a varanda para eu ficar mais tranquila, tá? Mas eu peço perdão porque o meu ser humaninho, o Pietro, que é o meu cão, ele tá chorando muito, ele é muito chorão, assim, no natural dele, mas hoje em específico ele tá chorando muito, então eu fui tentar prender ele pra eu gravar o vídeo, piorou. Então ele tá meio livre, leve e solto, de vez em quando eu vou ter que parar a gravação porque ele vai começar a chorar, com certeza. Então, já peço perdão pra vocês por isso, ó. Tá resmungando, vocês estão ouvindo? Uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é que eu tô muito feliz que eu resolvi me dar de presente o livro Sol da Meia-Noite e o Amanhecer. Eu encontrei uma promoção muito boa. Pedi e eles estão a caminho, vai chegar daqui a 2 dias, se eu não me engano, e eu tô muito empolgada para a leitura de Amanhecer e também para trazer para vocês a leitura do livro Sol da Meia-Noite. Mas no vídeo de hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a aparência dos personagens no universo de Crepúsculo. Para você que, assim como eu, é nova nesse universo, tem diferença entre os personagens no filme e os personagens no livro. Tem algumas descrições que no livro faz eles ficarem de uma forma diferente da forma como eles foram retratados nos filmes. E por que que isso acontece? Primeiro que o filme ele tem uma liberdade poética, né? Então, a partir do momento que o produtor do filme comprou os direitos daquela obra, ele pode fazer dele o que quiser. Mas a gente tem um probleminha aí que eu não gostaria de entrar nesse assunto, mas eu vou ter que falar para trazer os personagens de acordo com a descrição do livro. A Stephenie Meyer, ela é bem categórica em relação aos personagens do livro dela. Então, cada personagem foi criado da forma que ela imaginou. Não estou dizendo que ela está errada ou que ela está certa, mas tem uma discussão aí de questão de racismo dentro da obra dela. Por exemplo, o Lohan, que é um dos vampiros do trio que chega lá na clareira em Crepúsculo, que até o James começa a caçar a Bella. O Lohan, no filme, ele é negro, mas na descrição da Stephenie Meyer, ele tem a pele azeitonada. E não significa que ele tenha um tom de pele mais escuro. Mas eu não gostaria de entrar nesse sentido, porque eu acho uma questão muito delicada e não é para isso que a gente está aqui para entretenimento. Mas eu gostaria de destacar essa questão. Por exemplo, tem uma polêmica muito grande também em volta do clã indígena na questão da caracterização. Você está escutando, gente, o cachorro chorar? Para nós que estamos interessados apenas no entretenimento, é uma coisa que às vezes passa batido, como para mim já passou durante um bom tempo, mas conhecendo e tendo contato com perfis que falam muito sobre esse universo de Crepúsculo, eu tenho seguido bastante pessoas, historiadores, pesquisadores, jornalistas, que gostam muito dessa obra, mas que traz essa problematização. Gente, eu abro a boca para falar, ele começa a chorar. Então eu tenho seguido bastante perfis que têm falado dessa problematização dentro do universo de Crepúsculo. Um exemplo que me saltou bastante aos olhos é a questão do Edward de ser ruivo, que não é descrito nos filmes, mas que no livro enfatiza bastante. Inclusive o Carlyle fala que ele tinha o olho claro. Então eu imagino o Edward bem branquinho já, ainda como humano, e com o cabelo bem avermelhado, sabe? Não castanho como eles colocaram nos filmes. A Alice, por exemplo, ela é mais baixinha de todos, então ela é bem pequenininha, tanto que a Bella descreve ela como se fosse uma fada no livro. E nessas fuçadas minha, eu encontrei no TikTok um perfil, vou deixar o nome deles na descrição,
que eles fazem a ilustração de como seria de acordo com o Guia Oficial Ilustrado de Crepúsculo. E por que isso é tão importante a gente entender a diferença da aparência deles do livro e da aparência no filme? Porque, por exemplo, o Charlie, que é o pai da Bella. No filme eu achei que ele imprimiu bem a questão de ser pai, aquele ator. Nossa, ele é a cara do Charlie. Todos os filmes que eu ver com ele agora, ele vai ser o Charlie para sempre. Mas por quê? Ele é ser humano, ele envelhece, então ele tem aquele ar de 40 a mais, de ser o pai. Já o Carlyle, no filme, ele passa aquela vibe de ser pai, mas eu não sei se você sabe, o Carlyle tem 23 anos. Então ele tem uma aparência muito jovem. E nos livros, todas as pessoas que se encontram com Carlyle descrevem ele com uma aparência estranhamente jovem, por ser pai daqueles todos adolescentes, sabe? Então, através dessa ilustração, que é bem fiel às descrições do livro e ao Guia Oficial Ilustrado de Crepúsculo, a gente tem mais dimensão e traz mais para nossa realidade como esses personagens seriam. Eu não vou conseguir lembrar direitinho o nome de todos os atores reais que dão vida a esses personagens, mas, por exemplo, o Peter Facinelli é o que faz o Carlyle e eu acho que ele entregou um Carlyle assim maravilhoso, é o que eu imagino na minha cabeça, mas a partir do momento em que eu conheci a ilustração, como tem essa questão da idade, eu consigo imaginar ele meio que misturado com essa ilustração que eu vou estar trazendo aqui para vocês. A Ashley Greene, que é a que faz, não sei se é assim que pronuncia, tá? Eu tô falando aportuguesando pro meu português ainda de interior. Ela entregou muito bem uma Alice, mas a Alice seria um pouquinho mais raquítica, bem pequenininha. A Kristen Stewart, ela entrega uma Bella maravilhosa, assim, pra mim, ela é incrível e pra sempre ela vai ser a Bella. Por mais que eu não acompanho os trabalhos dela em outros filmes, eu cheguei a ver alguns filmes dela, mas assim, não me chamou atenção. O Robert Pattinson como Edward também pra mim é perfeito, na minha cabeça ele é daquele jeito, mas com a ilustração traz uma perfeição a mais. Não sei se vocês estão conseguindo me entender a mensagem que eu tô querendo passar. Não estou desmerecendo os atores. Agora, eu estou tendo um problema depois que eu comecei a ler os livros com o personagem do Jacob. Não é só em questão a personalidade do personagem, mas a aparência do Jacob com o ator Taylor Lautner. Ele é maravilhoso, esse ator, gente. Eu sou encantada nele como Jacob. Eu achei que ele entregou um papel maravilhoso, mas tem um problema. O livro descreve o Jacob depois da transformação dele de lobo. A Bella tá sempre falando que toda vez que ela encontra com ele, ele aparenta ser um pouco maior. Aí eu não sei se é uma questão da percepção dela ou se ele realmente está crescendo por conta da transformação em lobo. Então, o Taylor Lautner, eu acho que ele passou muito bem o Jacob até o comecinho da transformação, enquanto ele tinha aquele cabelo mais longo, para ter aquela cara de nativo americano, né, meio que indígena assim. Porque o livro descreve ele com umas feições arredondadas, assim. Então ele tem um rosto bem de anjinho, delicadinho. Inclusive no Guia Ilustrado ele tá com o cabelo grande ainda, imprimindo essa questão do nativo americano, de tribo mesmo. Mas depois que ele vira lobo, o Taylor Lautner acabou ficando um pouquinho aquém do personagem. Por quê? Como a Bella descreve ele sempre muito grande, na minha cabeça, eu imaginaria ele muito mais, por exemplo, o personagem, o cara que faz o Emmett. Então, o Jacob, ele deveria ser mais ou menos daquela forma, sabe? Bem mais forte, porque a Bella fala que quando ele chega perto dela, a mão dele é muito grande, a força dele é descomunal. Então, eu acho que não casou muito bem. Hoje eu assisti nos filmes, vendo o Taylor Lautner, principalmente nessa questão dele ser abusivo, eu acho que perdeu um pouco a força nos filmes. Então, vamos lá. Vamos começar pelo Edward Cullen. Eu achei ele maravilhoso em Crepúsculo, eu amo a aparência dele lá, mas pra mim a aparência que ele mais aparenta com a descrição do livro é ele em Amanhecer, tanto parte 1 quanto parte 2. Pra mim ele tá no auge da beleza dele, assim, maravilhoso, lindinho, do jeito que eu imagino ele, assim,
no livro. E eu vou deixar aqui a diferença entre o Edward do filme e o Edward do livro. Segundo personagem, a Bella. A Bella, no guia oficial ilustrado, ela tem duas aparências, porque tem a aparência dela como humana e tem a aparência dela como vampira. E nas duas eu acho que a atriz entregou bem, como eu já disse, mas no guia oficial, gente, ela está maravilhosa. A Bella de vampira, assim, em Amanhecer, tanto parte 1 quanto parte 2, ela está linda, perfeita. O casamento fez muito bem pra ela, pro Edward, assim, ó, maravilhosos. A Alice, que eu não poderia deixar ela de fora dessa, e principalmente nesta ordem, porque ela é a minha personagem favorita. Eu achei que ela está a cara da Alice em Amanhecer também. Na verdade, eu acho que todos os personagens, pra mim, entregaram melhor essa caracterização em Amanhecer. O Emmett, ele não tem muito o que mudar, pelo menos na minha concepção, em nenhum dos filmes, ele é igual. Eu acho que a Rosalie e o Jasper, eles imprimiram melhor uma questão de adolescente, que é o que eles passavam, em Eclipse. Gente, a aparência dos personagens em Eclipse, o Edward, assim, ele está na sua superioridade vampiresca, assim, em Eclipse. Eu achei que ele tá muito maravilhoso, muito brilhante, muito assim, ó. Ai, me encontrei, é isso mesmo que eu quero e eu vou seguir minha vida assim, sabe? Mas eu acho que ele aparenta mais com o personagem descrito no livro em Amanhecer. Já o Carlyle e a Esme, eu achei que deram uma judiada nos personagens, assim, no geral, em Lua Nova. Não sei se é porque eles queriam colocar a família Cullen como secundários, ou às vezes até possíveis vilões, pelo fato deles terem deixado o Edward fazer tudo aquilo com a Bella. Mas eu achei que eles enfeiaram eles, assim, em Lua Nova. Não sei se você vai concordar comigo, mas eles ficaram bem... blé. Aí, então, a caracterização melhor que eu acho do Carlyle e da Esme em Amanhecer, como todos os outros personagens, né, gente? E de acordo com a descrição nos livros. Bom, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero estar passando com cada vídeo um pouquinho da minha impressão, mas te deixando a liberdade de compartilhar comigo através dos comentários o que você está achando e a sua opinião também. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, ative o sininho para as notificações e bora pro próximo vídeo.